Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do VGIR 11, fundo de papel atrelado à CDI e da Valora, fundo bem interessante, base 10, muita gente investe nesse fundo, é um dos queridinhos aí da galera, né, paga bastante, enfim, com CDI alto, pagando bastante, um dos fundos aí da Valora que está no seu melhor momento, tá? Esse fundo tem a característica aí de ter muito residencial, como eu sempre falo para vocês aqui em todos os vídeos do VGIR, tá? Então para você que quer dar uma olhada em outro vídeo do VGIR, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? É isso, deixa de enrolação, vamos lá pro vídeo, espero que vocês gostem aí, fique até o final e vamos lá. O fundo tem hoje aí 1% de taxa fixas, né? Então 1% de taxa ao ano, tá? E também temos aqui uma taxa de performance que é 20% do QCD ou CDI, tá? Então é um fundo que tem taxas fixas dentro de um padrão, mas que tem uma taxa de performance um pouco mais puxada, tá? Então é ficar ligado nisso aí, nos meses de julho e janeiro o fundo costuma dar uma caída aí no rendimento, porque paga a taxa de performance, etc, tá? Aí nesse mês de janeiro de 2024, o fundo comprou aí quase 15 milhões de reais em 3 operações que já tinha em carteira e vendeu aí também 3,5 milhões de reais, tá? Então foi um pequeno giro aí que o fundo fez desse mês. Eles deixaram aqui também que todos os CRIs da carteira, todos os papéis, todos os devedores estão adimplentes, né? Então não temos nenhum calote, nenhum possível calote no fundo, pelo menos não por enquanto. Estamos aí com 237 mil cotistas e uma liquidez média diária de 4,1 milhões de reais. Então é bem interessante aí como você entra e sai desse fundo tranquilamente, tá? Falando aqui em resultado do fundo nesse mês, tivemos aí uma receita de quase 15 milhões de reais, tá? Foram 14 milhões e 783 mil reais. E tivemos aí de despesa 2 milhões de reais, tá? Então, vocês vão ver que tem uma diferença grande do mês de dezembro para cá, porque aqui em dezembro foi quando foi paga a taxa de performance e tal. Falamos disso no último vídeo, tá? Para quem quiser saber um pouco mais, dá uma olhada lá, tá? Essa despesa representa 14% da receita do fundo nesse mês, tá? Então é uma despesa que está ali dentro de um padrão, mas que poderia ser um pouco mais baixa, tá? Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. É mais ou menos isso mesmo que esse fundo consome aqui por mês, tá, pessoal? Não tem como fugir muito disso, não. Aqui nesse gráfico eles deixam aí os últimos rendimentos aí, pelo menos do último semestre, mais ou menos, tá? Aí a gente consegue ver aqui, nessa linha vermelha, quanto que 100% do CDI pagaria se você tivesse colocado aí num CDB ou algo do tipo, tá? Aí aqui nessa barra mais escura é o resultado, o lucro do fundo, né? O resultado do fundo naquele mês. E a barra cinza é quanto ele pagou, então como vocês podem ver aqui, o fundo paga sempre acima do CDI, tá? Então é meio que fácil para o fundo por ele estar atrelado ao CDI, mas a gente vê aí que mesmo com as despesas o fundo meio que consegue trazer aí um resultado interessante pra gente, tá? Então, pô, receber aí CDI mais 2, CDI mais 2 e pouquinho, CDI mais 3 e pouquinho, sem pagar imposto, cara, isento aí, bom demais, né? Então é um rendimento bem interessante que esse fundo entrega aí pro pessoal. Falando aqui da carteira de ativos do fundo, como eu sempre digo para vocês, residencial, 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 residencial é um fundo que investe muito em residenciais, então temos muito risco de obra aqui, muitas incorporações, muitas obras que são de originação própria da Valora, que eles simplesmente não colocam muito detalhe aqui, então é meio que uma caixa preta essa parte do fundo, tá? Temos algumas operações aqui que a gente não sabe nenhum detalhe sobre, então pode ser uma construtora que não é muito interessante, pode ser que a construtora não esteja muito bem das pernas ali no momento e tal, então é ficar de olho nisso, tá, pessoal? Não temos nenhum problema, assim, pelo menos não recente nesse fundo. Então, assim, é meio que confiar na gestora, tá, pessoal? Não tem muito o que dizer, não. Aí temos alguns CRIs aqui com algumas posições bem altas, né? Então, 7%, 7%, 7%, 6%, 5%. Então, temos algumas concentrações aqui bem altas nesse fundo, tá? Então, ficar ligado aí nessas concentrações também, que acaba puxando o risco um pouco mais para cima, tá? E essas são as taxas aqui, né? CDI mais 3, CDI mais 4 e pouquinho e tal. É interessante de ver. Temos aqui uma pequena alavancagem, acho que nunca falamos sobre isso aqui no canal. Então temos aí 108 milhões de reais. Eu não lembro se tinha isso no mês passado, confesso para vocês. Eu acabei prestando atenção agora. E é aquele tipo de alavancagem CDI mais 0,75, igual lá no CPTS e em outros fundos, tá? Aqui nesse fundo, pelo menos, como o fundo é totalmente atrelado ao CDI, esse tipo de alavancagem funciona, porque eles pegam emprestado a CDI mais 0,7 e empresta a CDI mais 3. Aí eles ganham esse spread aí, né? De um e pouquinho aí de taxa em cima, né? Então é meio que uma alavancagem que funciona. Interessante, legal, né? Eles poderiam só deixar um pouquinho mais detalhado aqui pra gente do que representa isso frente ao PL do fundo. Eu chuto aí que representa uns 10% aí do PL do fundo, tá? Legal aí de se ver.
Aqui, como eu sempre digo para vocês, esse fundo também é bem puro sangue, né? Então, 100% dos recursos do fundo estão alocados em CRI, não temos fundos imobiliários, não temos FDIC, nada estranho aqui dentro, tá? 98,7% da carteira do fundo está em CDI, temos um pouquinho aí de PCA perdido, tá? Então é um fundo majoritariamente aí focado em CDI. O foco dele é residencial, né? 90% da carteira está em residencial. Temos 8,2% aqui em escritórios, aí temos um pouquinho em shopping, um pouquinho em hospitais, tá? Então o foco desse fundo é residencial, tá, pessoal? Não são obras aí. Aqui, como eles sempre colocam pra gente que 92% da carteira tá sem rating, isso significa que não passou por um rating internacional, tipo S&P ou etc, tá? Então é meio que são, a maioria é originação própria, que a própria gestora vai lá e faz um rating interno deles, tá? Eu acho que eles deveriam fazer um rating interno, que nem temos lá nos fundos da RBR, que eles colocam aqui, pra gente é A, pra gente é triple A, triple B, sei lá, etc, né? Só pra gente ter uma noção de quanto que esses 92% aqui são arriscados, que são moderados, que são, enfim, mais seguros que não são, etc. Eles poderiam colocar aqui um rating próprio deles, né? Não só simplesmente colocar aqui sem rating, que isso não passa muita segurança para nós investidores, tá? Aqui, falando de low to value, eles não colocaram a média ainda, mas eu chuto aí que esteja abaixo dos 60%, tá? Então deve ser um low to value bem interessante aqui nesse fundo. Faltou a média aqui, cara, eu tenho que calcular para vocês. O carrego atual da carteira do fundo aí é CDI mais 4,1, né? Então é um carrego bem interessante, 98,7% aí do PL do fundo tá nesse CDI mais 4,1. Cara, tirando a taxa, né, que é 1%, vai para CDI mais 3,1. Tira aí a taxa de performance, eu chuto aí que ele vai pagar uns CDI mais 2,9, CDI mais 3, mais ou menos o que ele pagou aí nesse mês, tá? Então vamos acompanhando, tá? É legal, é um carrego legal desse fundo, tá, pessoal? Aí aqui ele deixa mais ou menos um histórico de rendimentos aí, pagou aí nesse último mês 11 centavinhos, já tá pagando 11 centavos tem 3 meses, né? Porque, enfim, o CDI começou a cair, se o fundo não subir a taxa, ele meio que não vai conseguir continuar pagando esse 0,12, 0,11, tá? Então vamos acompanhar, tá bom, pessoal? Já chegou a pagar 0,13, que foi uma pancada, né, que esse fundo deu, e já chegou a pagar o equivalente a CDI mais 5,25, tá? Então é um fundo que vem sempre entregando aí um resultado interessante, tá? Aqui algumas operações do fundo, isso aqui, se eu não me engano, são lajes corporativos. Aí já começa um monte de residencial dele, né? E, gente, no mais é isso, tá? Não tem muito o que falar desse fundo, não. Foi mais um acompanhamento mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhada aí nos outros vídeos do Vegir, que eu deixei aqui fixado no primeiro comentário do vídeo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreve aí, dá um like. Fui!